Bom dia, vamos para mais um estudo, mas antes vamos fazer nossa oração aqui para se conectar com a espiritualidade. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para os nossos estudos. Obrigado por esses nossos irmãos encarnados que aqui se encontram, obrigado pelos aqueles espíritos que nos protegem nesses estudos, que nos ajudam, nos auxiliam e nos dão intuição. Sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, na pergunta aqui 1133, ele pergunta assim: pode os espíritos fazer que obtenham riqueza os que lhe pedem que assim aconteça? Aí os espíritos lhe respondem: algumas vezes como prova. Quase sempre, porém, recusam como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. Então, temos espírito aqui, sim, que pode lhe conceder essa condição de você obter riqueza. Mas para isso também há como é que se diz? Há, há um trato, há um pacto, né? Ou seja, não é muito bom fazer isso não, porque isso é uma prova muito difícil, riqueza e beleza. E quando eles às vezes concedem isso sem você ter merecimento, principalmente, né? Isso vai ser lhe cobrado lá na frente, né? Porque eles às vezes sabem que você vai falir, sabe que você vai cair, né? Porque a riqueza te traz facilidade de muita coisa. Você pode se tornar um egoísta, se tornar uma pessoa mundana que vai querer qualquer coisa, fazer qualquer coisa com aquele dinheiro, vai se entregar à orgia, né? Vai se entregar à arrogância, vai se entregar ao orgulho, à prepotência, né? Se você não estiver preparado para ter essa condição financeira, com certeza você vai meter os pés pela mão. Então, muitas vezes eles concedem sim, mas às vezes eles concedem como prova ou às vezes para ver a sua queda. Esses espíritos inferiores, eles trabalham para isso, né? Na letra A ele pergunta ainda: são bons ou os maus espíritos que concedem esses favores, uns e outros? Depende da intenção. A maioria das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal, e o que encontram meio fácil de conseguir, facilitando-vos gozos que a riqueza proporciona. Então, tanto o espírito bom como o espírito ruim pode lhe conceder isso. O espírito bom, quando lhe concede isso, ele já sabe que você está em condições de receber essa quantia financeira. E os espíritos inferiores sabem que você não tem condições e ele concede para que você caia. Então, olha só como é que há uma diferença entre os bons e os maus. Os bons te dão porque sabem que você vai usar para uma boa causa, né? E os inferiores sabem que você vai usar para uma causa para fornecer-lhe energia, que é o que eles precisam. Então, quando você pedir, sabe o que você está pedindo. Se realmente se tiver merecimento, se realmente se tiver já em condições, né? E se for uma coisa que você possa ter, com certeza a espiritualidade de luz vai te conseguir. Quantas vezes Chico conseguiu dinheiro, Divaldo, né? Não para uso próprio, mas sim para uso das suas causas, né? Muitas vezes Divaldo, na mansão do caminho, tendo dívidas para pagar, recebia milhões, você quer saber? Milhões. Teve uma vez que teve um artista famoso que doou 2 milhões para Divaldo, que ele estava com a dívida na Casa do Caminho de 2 milhões e foi pago. Então, quer dizer, 2 milhões hoje para quem recebe fala que está rico, né? Então vamos lá. Na criança 34, tá, a pergunta assim: será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculo? Algumas vezes isso é feito da ação dos espíritos. Muito mais das vezes, porém, é que andais errado na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influi nesse caso a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais e por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmo vos constitui em vossos maus gênios. Ou seja, tem muitas elaborações de projeto que nós elaboramos errado e dá errado.
mas porque nós elaboramos errado. E muitas vezes é um projeto que vai dar sucesso lá na frente para ajudar as pessoas. Os espíritos inferiores atrapalham sim, né? Mas a gente também não se pode botar tudo culpa nos espíritos. Muitas vezes nós que erramos o trajeto, nós que erramos o caminho, né? Então, quando você faz um planejamento errado e dá errado, não foi usar a espiritualidade, foi você que errou. E muitas vezes também acontece que a espiritualidade atrapalha, ok? Na 535 ele pergunta assim: quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-los? Ele responde: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Ou seja, primeiramente nós vamos agradecer sempre a Deus, né? Só que Deus, ele tem aqueles que fazem isso acontecer, né? Fazem, isso é como se fosse o prefeito, o governador e fosse executar uma obra. Para você fazer isso, você tem que ter o quê? Os secretários, tem que ter dos secretários, você tem que ter aquelas pessoas, os diretores, dos diretores você tem que ter os trabalhadores, para que isso aconteça. Então, há um envolvimento de todos, mas Deus, sim, está em primeiro lugar, porque é através dele que tudo acontece. Aí na letra A ele pergunta assim: o que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? O que sucede aos ingratos? Ou seja, é ingratidão, né? Rapaz, tudo que acontece na nossa vida a gente sabe que é Deus. Deus em primeiro lugar. Então nós temos que agradecer a Deus e depois agradecer aqueles a quem que fez acontecer a espiritualidade, as pessoas que nos cercam. Isso é gratidão. Então nós não podemos ter ingratidão. Aí na letra T pergunta assim, na letra B: no entretanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, às quais tudo sai bem. Aí ele responde: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade que não são merecedores, pois quanto mais houver recebido, tanto maiores contas terão que prestar. Muitas vezes a gente fala assim: fulano se enriqueceu, viveu rico, tal, e morreu. E nada aconteceu. Gente, a gente não espera nada aqui no plano corpóreo, não, gente. O problema é o pós-morte, é o que vai acontecer depois da morte. Porque muitas vezes tem pessoas aqui que são ruim mesmo, e estão bem, mas muito bem, tanto financeiramente, em tudo, mas é uma ilusão aqui. Porque a gente temos que pensar no pós-morte. Por isso que Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, não é deste mundo corpóreo. O reino dele é espiritual. O reino dele é lá do outro lado. Então, tudo que você fizer de bom aqui, de bem aqui, vai ser levado em conta lá. Porque lá chega, ele não vai olhar seu bolso, sua condição financeira, não. Ele vai olhar seu coração, as suas obras que foram feitas aqui. Então, gente, o que nós temos que fazer é o seguinte: é sempre procurar fazer as coisas certas para ser iluminado, ok? Então vamos fazer nossa oração, nossa prece e agradecer a espiritualidade, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, agradecido, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade de estudo, de conhecimento, oportunidade de estar esclarecendo esses nossos irmãos desencarnados e encarnados que nos ouvem e estudam conosco. Sendo assim, damos como término o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.